Meu nome é Alice França, sou neuropsicólogo clínico. Gostaria de partilhar com vocês a importância da relação da família com seus filhos, da relação dos pais com seus filhos. A relação dos pais com seus filhos é essencial, não importa qual seja a idade ou a fase da criança. Mas claro que os primeiros 5 anos essa relação é mais significativa, pois é justamente a fase que a criança tem uma dependência absoluta dos seus pais. O amadurecimento de uma criança é acompanhado por 3 fases. A primeira fase é a dependência absoluta, é quando a criança depende dos seus pais para tudo. É a primeira infância que os pais têm a oportunidade de desenvolver a relação, de desenvolver o amor entre filho e pais e os pais com seus filhos. Alguns pais acham que os seus filhos já nascem amando seus pais, mas não é bem assim. Essa relação é construída e principalmente pela proximidade dos pais com seus filhos. Por isso que a primeira infância, que é até os 5 anos, é uma fase muito importante da criança, pois é a fase que a criança aprende muito através da observação. E os pais exercem grande influência no desenvolvimento dos primeiros princípios de sua personalidade. Por isso que os pais têm uma grande oportunidade de estarem próximos de seus filhos na fase que eles mais precisam dos seus pais. Por isso que é nessa fase da dependência absoluta que as crianças dependem muito dos seus pais e que é construído a relação afetiva e principalmente a autoestima da criança e a estrutura afetiva da criança. Por isso que é nessa fase, na fase da dependência absoluta, que os pais têm a oportunidade de transmitir os valores e princípios da família para seus filhos. Porém, acontece um fenômeno cada vez mais frequente em muitos países, dos pais levarem seus filhos cada vez mais cedo para a escola. E isso, às vezes os pais podem ter uma ideia que isso existe um certo ganho acadêmico, uma vantagem acadêmica de levar seus filhos muito cedo para a escola. E isso as pesquisas apontam que, pelo contrário, há uma grande perda na relação, pois é essa fase que as crianças precisam mais da família do que da escola, pois a criança precisa aprender a lidar com suas emoções, a conviver em grupo, no caso, na família. É a oportunidade que os pais têm de ser o maior referencial, os heróis dos seus filhos, pois nessa fase as crianças precisam de um referencial, tanto do menino, um referencial masculino para segui-lo, como a menina precisa de um referencial feminino para seguir. Porém, quando vocês levam seus filhos muito cedo para a escola, vocês estão dividindo a formação da personalidade, os primeiros conhecimentos a serem forjados em sua mente com os colegas de escola, com os professores ou então com os artistas do momento. Por isso que é comum eu atender alguns pais que eles recebem um choque quando percebem que a criança está passando da puberdade para a adolescência. Os pais percebem que suas ideias são muito diferentes da sua família. Alguns pais até mesmo recebem o choque de escutar da boca de seus filhos que eles não amam. Isso tudo porque no início os pais se preocuparam mais com o dar do que o ser. Ou seja, eles se preocuparam mais com proporcionar para seus filhos um conforto, bens materiais, que são importantes, mas não são essenciais. A fase que a criança precisa mais dos pais é essa primeira fase da dependência absoluta. E eles precisam mais do referencial do ser do que o ter. Porque o ser é o que eles vão ser, que está relacionado ao seu caráter, à sua personalidade. E vai refletir como eles vão lidar com os bens materiais que seus pais vão lidar. Por isso que é muito importante, nessa dependência absoluta, na primeira infância, que os pais estejam o mais presente possível
com os seus filhos, pois é nessa fase justamente que vai criando essa relação entre os pais e os seus filhos. É justamente na fase da dependência absoluta que a criança é como uma massinha de modelar, que os pais podem modelar de acordo com aquilo que são os princípios e valores de sua família. Pois vai chegar uma fase que a criança já não tem essa dependência absoluta, já é uma dependência relativa. As crianças já podem fazer várias coisas sozinhas e até querem fazer sozinhas. Por isso que há um desenvolvimento natural. E se os pais não priorizam a infância na dependência absoluta, de estarem mais próximo possível dos seus filhos, eles vão receber e perceber esse impacto quando a criança está entrando na adolescência. Por isso que uma fase que deve ser investido afeto, mais carinho e presença é na primeira infância. É na dependência absoluta que os pais têm que estar mais próximos de seus filhos, porque senão eles podem ser influenciados por ideias contrárias da família. E o que há de mais resistente, o que há de mais contagiante entre os parasitas é uma bactéria? É um vírus? É uma ideia. Uma ideia é altamente resistente e altamente contagiosa. Então é justamente através das influências dos colegas, professores, da internet, que as crianças também vão aprendendo ideias contrárias às ideias dos pais. Por isso que é nessa fase, pais, que vocês forjam justamente o início do caráter, da personalidade dos seus filhos, compatível com os valores e princípios da família, porque senão você vai se deparar com seu filho tendo ideias muito diferentes, com desejos muito diferentes. Por isso que é nessa fase da dependência absoluta que ensinamos as crianças a lidarem com suas emoções. Por isso que é nessa fase, pais, que vocês têm a oportunidade de construir essa relação, de construir esse amor entre vocês e seus filhos. Por isso, quando você envia seu filho muito cedo para a escola, você está perdendo uma grande oportunidade de ser vocês os principais referências dos seus filhos. Por isso, cada vez mais, os pais se deparam com os filhos querendo coisas totalmente diferentes da família. E claro que eu não estou dizendo aqui que os filhos têm que ser uma cópia perfeita dos seus pais, porque cada criança é única e original, não tem outro igual. Vai, claro que ter uma personalidade única, porém, os princípios e valores que vai regir sua vida são compatíveis com o da família. Por isso que quando os pais se deparam com seu filho na adolescência, ou até mesmo na puberdade, com ideias muito diferentes, querendo coisas que às vezes até mesmo vão fazer mal para eles, é muito mais difícil você ensinar aos seus filhos o que é certo ou o que é errado. Pois as ideias colocadas na cabeça deles já foram formadas, carregadas de emoção. Pois os colegas da escola têm todo dia e mais de 3 horas de estar do lado de seus filhos, formando sua mente, influenciando com suas ideias, influenciando com seus gostos. Por isso que é muito importante que o seu filho, quando for para a escola, não seja uma pessoa totalmente influenciada. Pelo contrário, seja a criança que influencia, pois já está bem claro em sua mente o que é certo e o que é errado. E olhe que na geração que vivemos está uma confusão só. Pessoas buscando coisas achando que é um bem e na verdade é um mal, como as drogas, o vício, a adicção. Muitos filhos estão sendo entregues às instituições para forjar e formar aquilo que é dever dos pais, que é a educação informal, a educação dada pela família. Por isso que em países desenvolvidos relacionados à educação, por exemplo, a Finlândia, eles têm uma ideia, um conceito que as crianças até os 7 anos ainda não estão preparadas para a educação formal, para a escolarização, pois a base da escolarização, da educação formal,
é a educação informal dada em casa, pois é em casa que é a primeira sociedade, é em casa que as crianças aprendem a se relacionar com o outro, é em casa que as crianças vão ter referencial de homem e de mulher. Por isso que se você estiver preocupado no início da infância com os bens materiais, com proporcionar o conforto, que são coisas importantes, mas não estão dando aquilo que é essencial, que são vocês, que é a atenção de vocês, que é o carinho de vocês, que é o ensinamento de vocês. Isso é o que vai fazer toda a diferença na vida adulta de uma criança. Pois tudo que acontece com a criança é registrado. A experiência vai gerar influência para o resto de suas vidas. Por isso que é na dependência absoluta, na primeira infância, que os pais têm a oportunidade de desenvolver o amor, a relação com seus filhos. Pois as crianças não já nascem amando. Elas precisam conhecer os seus pais para poder amar. Se você se preocupar só com dar e não se preocupar com ser, vai sofrer prejuízo nessa relação no futuro. Por isso que muitos pais passam muito aperto e sofrimento com seus filhos, pois estão percebendo que eles estão se distanciando muito dos valores e princípios da família. Isso tudo, a raiz está na infância, na dependência absoluta, onde os pais, de vez de estarem mais próximos dos seus filhos, entregam eles às instituições. Hoje em dia a criança estuda de manhã, faz alguma atividade física à tarde, faz reforço à tarde. Às vezes tem pais que só vai encontrar seus filhos à noite. Em um pequeno momento vai estar com seus filhos. Então quem está formando a personalidade dos seus filhos não é a família. É na escola, é os seus colegas ou é na internet. Por isso que o desenvolvimento de uma criança inicia com a dependência absoluta. É a fase que nós temos que estar mais próximo dos nossos filhos, porque depois vai para a dependência relativa. Já não vão depender totalmente dos pais, para depois progredir para a independência. É justamente a fase que as crianças querem caminhar sozinhas, fazerem suas coisas sozinhas, tomarem suas próprias escolhas e decisões. E as escolhas e decisões da criança é fundamentado com o critério dos princípios e valores que foi dado na primeira infância. Por isso que os pais têm que estar muito atentos nessa fase, que é uma fase muito importante das crianças. É a fase que eles mais precisam dos pais, é na primeira infância. E pode ter certeza que quando você investe atenção, carinho, brinca com seu filho nessa fase, você está construindo a relação afetiva com seus filhos. Por isso que não troque isso por nada. Vocês estão perdendo uma grande oportunidade de estarem mais próximos quando eles mais precisam de vocês. Por isso que há crianças que sofrem traumas que nem os pais ficam sabendo. Só depois eles vão ver o reflexo desse trauma. Muitas crianças carregam traumas em seus corações que nem os pais sabem, mas vai gerar influência para o resto de sua vida. Por isso que é na primeira infância que é formado o caráter, os princípios da personalidade, é na primeira infância. Por isso que a fase que deve estar mais próximo à família é na primeira infância. Por isso que é na família que nós construímos um mundo melhor. É na família que nós construímos as virtudes e os valores dos nossos filhos. É na infância, pais, que vale a pena sacrificar. Às vezes, até um pouco, sacrificar o ganho, de ganhar um pouco menos. Mas você vai ganhar muito mais, pois está próximo daquilo que é mais valoroso para vocês, que são seus filhos. Alguns pais vão perceber isso tarde demais e fica muito mais difícil você incutir os valores e princípios, pois eles já estão cheios dos valores e princípios da sociedade do momento, que muda toda hora, líquida, não tem solidez, pois não é fundamentado na verdade, nas virtudes e no bom caráter. Por isso que, pais, percebam o perigo que é você enviar os seus filhos muito cedo para as escolas
creche e berçário, pois você está perdendo uma grande oportunidade de fazer com que os filhos conheçam realmente quem são seus pais. Isso aqui é um pouco da importância da primeira infância, pois é a fase que as crianças precisam mais dos pais do que qualquer escola. Valeu, pessoal, até a próxima.